por aí para recuperar a equipe do Vasco e se manda com ela Puma Rodrigues. Bora, Flamengo! Bota aqui na esquerda. Esse é o David. Mas tem que ganhar, Flamengo. Tem que ganhar. Meu Deus, perdi as músicas. Comenta, galerinha. Comenta, compartilha. Inscreva no canal. Deixa bastante comentário aí. Cada comentário de vocês aí é muito importante junto comigo aí. Agradeço a cada um de vocês aí, né? Tá inscrito aí no meu canal. Deixa seu like. E deixa seu joinha. Deixa seus comentários. Beleza? Vamos pra cima, Flamengo. Bora, Mengão, bora, Mengão. Comenta e compartilha, galerinha. Comenta e compartilha. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Mengão. Começar o aquecimento por causa desse problema do Jorginho. No quarto minuto já teve essa situação para ficar de olho. O Jorginho faz a saída de jogo aí com o Léo Pereira. Marcelo Correia acompanha os bastidores do Flamengo. Richard Souza de olho nas coisas do Vasco. Pedro sai da área, faz o giro, toca de lado. Luiz Araújo, Data se apresenta. Pedro tenta um toque para ele. No meio do caminho acontece o desvio. A segunda bola pega o Flamengo, que permanece com a posse e volta para o campo de ataque. Aí o Pedro desvia de letra. Luiz Araújo. Everton Araújo. É Pereira. Ó pro Jorginho. Tenta o lançamento na direita. Subiu para brigar. A disputa lá em cima. O Valério, lateral, é para o Flamengo. Vamos caminhando para 5 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. As emoções do Campeonato Brasileiro para você na tela da Globo. Gonçalo Plata. Everton Araújo. Vai, Hulk. Fica assistindo o jogo aí, Hulk. O Jorginho sinalizou por ali. Ele trabalhou com o Léo Ortiz. Assistindo aí, deixa eu pegar a posição aí, ó. Alexandro. Samuel Lino. Voltou toque por dentro pro Pedro. Veio para dividir ao Barros. Ficou no chão. Pedro, a bola é do Vasco. Thiago Mendes. Toca na frente pro David. Ele tenta a arrancada. Vai no lance individual contra 3 do Flamengo. Arranca para a entrada da área. Arruma no pé direito. Prendeu. Tocou atrás. É o Thiago Mendes. Soltando aqui pela esquerda. Lucas Piton. Outra vez Thiago Mendes. Na devolução pro Lucas Piton. Chega no fundo. Bate cruzado para a segunda trave. Puma. Tenta o desvio de cabeça. Brigou o David. Caiu na área. Tudo isso está valendo. A chance do Brenner. O pessoal reclamando. E o ato marca a irregularidade da posse de bola para o Flamengo. Impedimento, eu acho que o David, quando essa bola viajou aqui, ele estava aqui na ponta esquerda um pouquinho adiantado. Pelo menos é o que me pareceu. Palmeiras vai. Receber atendimento numa disputa Caramba. pela cabeça. Vai. O primeiro cruzamento do Piton. E o início de jogo, Roger? Início de jogo promissor. O Flamengo, obviamente, tentando ter a bola, mas eu acho perigoso nos contra-ataques. Olha só. O replay, né, o cruzamento, aí a disputa por cima, cabeça com cabeça. E não foi o impedimento dele, não foi o Piton aqui, ó, que ele estava fora do campo e configura fora de jogo, né? Impedimento bem marcado. A partir daí o lance já não valia mais. O Vasco dando umas boas saídas em contra-ataque, está explorando bem os espaços que o Flamengo deixa. Eu acho que falta um pouquinho mais de velocidade para o Brenner acompanhar esse contra-ataque aqui pelo lado esquerdo. Foram duas saídas em que ele não conseguiu acompanhar, mas o Vasco não inicia o jogo claramente tentando esse contra-ataque. Até uma configuração lá na parte defensiva do Vasco. O Puma ele marca o Samuel Lino homem a homem, né? Com isso tem sempre uma sobra, né? O Paulo Henrique, né? Fica sobrando por enquanto, né? Enquanto os dois zagueiros pegam o outro que se. Bora, Flamengo, pelo amor de Deus. O Pedro que está enfiado no meio dos Você dois assistiu o zagueiros. jogo ontem, não? Presta atenção no time de vocês. Na saída de bola, porque ele fica com o jogador agora no setor de meio campo. O Renato Gaúcho deu apenas uma orientação nesse primeiro tempo até aqui, que foi justamente para o Breno, para ele ter atenção nessa recomposição para ajudar o Piton aqui pelo lado esquerdo. Richard Souza acompanhando os bastidores do Vasco aqui no Maracanã, né? O Ortiz tenta o lançamento, plata, escorro de cabeça para Pedro, dominou, tentou limpar ali na meia-lua, aí coloca na esquerda para Alexandre.
o Samuel Lino. Bola pra ele, 3 do Flamengo na grande área. Samuel Lino puxa pro pé direito, cruzamento com desvio. Pedro tenta, quarta briga, ficou pro Pedro! Gol! É do Pedro, é o Pedro, é o Pedro! Bota abaixo! Mas Pedro aí, ó. Esse Pedro é foda, hein? O Jardim toca na bola, mas não consegue fazer a defesa. Ela estufa a rede do Vasco da Gama no Maracanã. E o Flamengo larga na frente. Deu até mão também. 8 minutos do primeiro tempo. Pedro vai na rede, é gol do Mengão. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco no Maracanã. Se não marca o gol, era Pedro batendo na mão do doido lá. Muito tempo pipocando dentro da área do Vasco, né? Com um atacante que tem esse refino técnico e consegue fazer ela grudar no seu pé e trazer para conseguir o espaço para finalizar, você não pode dar esse mole. A zaga do Vasco tinha que ter espanado antes essa bola, porque pipocou muito tempo ali dentro, numa região muito perigosa. David rolou pro Rojas, ajeitou, colocou pelo meio, Brenner vai tentar a finalização, ela sobrou, Thiago Mendes, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, posse de bola pro Flamengo. E que fase do Pedro, a ponto de trazer uma piloto aqui pro Maracanã. São 5 pontos de 6 jogos. Ele tá voltando àquela velha forma. A jogada foi toda construída desde aqui de trás, né? Que é um lançamento do Léo Ortiz para pegar o Plata, que o Pedro tá fora da área. Ele dá um lençol e depois ele vai se projetar dentro da área. Realmente uma jogada do Mate é rebote, mas ele tá sendo presente ali. E a diferença agora, Sim, né? Que não. o Brenner Vai teve dar uma a bola pra oportunidade, que a frente. bola bate nele e foge. É a diferença da qualidade técnica dos dois centroavantes. Num ela vai lá. Ó, Olha só a bola ficando viva na entrada da área, rasga de qualquer jeito. O Léo Pereira. Lance legal, segundo o Wilton Pereira tô Sampaio. tocando bola ali é Vasco palhaçada. tenta a resposta, Lucas Piton. Thiago Mendes adianta demais a bola, pede pro Jorginho. Fala, Rogério. O que eu ia falar é da diferença técnica dos dois centroavantes. Vambora, Pedro. Ela Pedro. vai bater e vai colar. No Brenner ela bateu e fugiu. Passou, passou. Flamengo, Luiz Araújo para Pedro, tem Samuel Lino livre na esquerda. Ele preferiu na direita pro Gonçalo Plata, cruzamento em cima da marcação do Se tivesse que tocar lá em cima, tinha saído outro gol. A bola era pro Samuel Lino, né? Porque estava realmente numa posição privilegiada, sem marcador. Arrancada do Pedro, toca aqui na direita. Se o Pedro tivesse um pouquinho de velocidade, tinha entrado no gol. Manda para escanteio. Só que ele não tem velocidade, tem que ter velocidade. Pum. O torcedor do Flamengo aumenta o volume. O torcedor gol do que ele Flamengo solta a entrava. voz. O Pedro fez o 8º gol dele no Campeonato Brasileiro, se igualando a Viveiros do Atlético Paranaense na artilharia do Brasileirão. Tá demorando ali para autorizar a cobrança o Wilton Pereira Sampaio. Vem a batida do Luiz Araújo na pequena área. Desvio para trás. Não, está dando apenas tiro de meta para o Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção. Nesse Dia das Mães, escolha presentes que transbordam cuidado. Natura, faz bem estar bem. Pedro aperta. Acaba sendo o último a tocar na bola. Vamos ver a classificação atualizada no Campeonato Brasileiro. Porque essa vitória vai fazendo o Flamengo encostar no Palmeiras. A diferença cai para 4 pontos, 33-29. Já considerando também o empate entre São Paulo e Bahia, que estão jogando ao mesmo tempo em Bragança Paulista, porque o Morumbi recebe shows do The Weeknd. E o Flamengo, é bom lembrar, tem um jogo a mais. Um jogo a mais, Amém. tem um jogo a mais para fazer. Partida contra o Mirassol, que ainda não tem data. Aquele jogo foi adiado porque o Flamengo estava na Recopa Sul-Americana, então pode trazer para 1 ponto a diferença entre as duas equipes. Samuel Lino cruzou na grande área antes do Plata, Lucas Piton. Chega para rebater. Corre atrás dessa bola, pega logo, vai deixar ela andar mais. O Léo Pereira. Flamengo com 71% de posse de bola nesses 12 minutos iniciais. Melhor ataque do Campeonato Brasileiro, chegou ao 25º gol na 13ª partida, deixou para trás o ataque do Palmeiras com 24 gols em 14 jogos. Léo Ortiz com o Léo Pereira.
Jorginho. Tá jogando com o Léo Pereira. Samuel Lino. Aí de volta outra vez para o Jorginho. Vai tentar o lançamento, ela desvia no meio do caminho. Do Samuel Lino e ficou para o Alexandro. Aí o Samulino. Bola por dentro para o Gonçalo Plata. Dividiu para ali o Cuesta. E a defesa do Vasco afastou. Everton Araújo. Jorginho. Começando com o Léo Pereira. Quase 13 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 1 a 0 para o Flamengo. Olha a bola rolada para o Pedro. Samuel Lino se projetou. Bola para ele. A defesa do Vasco consegue afastar ali com o Paulo Henrique. Mas volta outra vez para o Rubro Negro. Jorginho. Alexandro. Samuel Lino. Jorginho. O Flamengo fica com a bola. Gira de um lado para o outro. Tenta encontrar os espaços. Pedro, mais uma vez saindo da área para ajudar na organização, dividiu com ele, David recuperou. A sobra do Vasco com o Brenner. Barros, para a direita para o Puma Rodrigues. Avança aí o uruguaio, jogando uma segunda linha mais adiantado, né? E o PH dobrando aí pelo lado direito. Robert Renan, ele traz o zagueiro do Vasco, empurra aqui na esquerda, Lucas Piton. Outra vez para o Robert Renan. Barros. Cuesta. Thiago Mendes. Outra vez Cuesta. Ninguém aperta. O colombiano avança. PH. Outra vez Cuesta. Thiago Mendes. O Flamengo se fecha. O Vasco tenta girar o jogo para se aproximar da área do Mengão. Bate com ela o Rojas. Leva na meia direita, dispara de longe. Caiu esquisito para fazer a defesa de Rossi. E mandou para escanteio. Ela quicou na frente dele, ele foi obrigado a espalmar ela para o lado. Esse é um jogador que eu acho que vai precisar muito na base da criatividade, né? Porque é um jogador de habilidade, de bom chute, de bons lançamentos. E choveu bastante aqui antes do jogo, né? Então o gramado está ainda mais molhado. Em dia de final do Superliga, o Rossi meteu uma manchete lá para mandar para escanteio. Aí vem a bola para a grande área. A defesa do Flamengo afasta, briga Lucas Piton pela sobra. Bateu na mão dele, posse de bola por ele. Levou com a mão. Piton levou com a mão. O Renato já mexeu, né? Ele inverteu o David, agora ele traz o David para jogar aqui do lado esquerdo, bota o Brenner como centroavante. Ele tinha iniciado com o Brenner do lado esquerdo. E obviamente a gente já tinha falado aqui, o Brenner não estava conseguindo acompanhar o contra-ataque na fase ofensiva e o Richard trouxe a informação de que o Renato já tinha pedido ele para acompanhar na recomposição o Varela, que ele também não estava conseguindo fazer. E aí ele fez a inversão de posicionamento. Bota o Brenner para ser centroavante e traz o David aqui para jogar do lado esquerdo aberto. Vou aproveitar para dar uma passada na rodada. Ontem foram 5 jogos abrindo esta 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultados importantes. O Remo venceu o Botafogo por 2-1, com o gol da vitória do Remo acontecendo nos acréscimos do segundo tempo. Palmeiras e Santos empataram por 1-1, clássico movimentado. E o Vitória fez 4-1 em cima do Coritiba. Hoje teve um zagueiro expulso no primeiro tempo, o Vitória aproveitou. Atlético Paranaense e Grêmio empataram 0-0, uma expulsão para cada lado. E Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3, foram 3 expulsões. O Galo passou o Cruzeiro, inclusive, na tabela de classificação. Ao mesmo tempo de Flamengo e Vasco, São Paulo e Bahia estão se enfrentando em Bragança Paulista, por enquanto 0-0 no primeiro tempo. Às 6h30 da tarde, com transmissão do Sport TV, o Internacional encara o Fluminense. Também às 6h30 da tarde nós teremos Chapecoense e Bragantino. O Premier mostra esse jogo para você em todo o Brasil. E um duelo às 8h30 da noite, com transmissão do Premier, o jogo entre Mirassol e Corinthians. São as partidas da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quase o Renato entra em campo agora com esse passe errado pro Robert Renan para fora. E no dia 3 de maio, hoje, né, Roger, dia do sertanejo, já que o Thiago Medeiros nos desafiou, os técnicos de futebol, no geral, com a torcida, ficam naquela, né? Entre tapas e beijos, é ódio e desejo. Gostei. Muito mais ódio do que desejo, vamos dizer a verdade. Aí, o Varela, Luiz Araújo. Disseram que você não ia deixar eu passar vergonha sozinho. Você, não, se fosse no samba, era com o maestro. Estou com você. Olha a bola enfiada, Luiz Araújo clareou na meia ponta esquerda, bateu com desvio no Cuesta, se esforça o Léo Jardim para ficar com a bola. TV. Voltando ao lance do gol, maestro, o Léo Jardim podia ter feito coisa melhor.
na defesa. Eu acho que Falhou. o defesa estava muito. Não, falhar não, estava muito perto, né? E ele bateu uma bola, estava quicando, tá por cima, não foi nem no chão. Eu acho que o problema maior é o fato do Vasco armar essa defesa, né, com 5 homens ali, porque falta sempre um homem no meio campo, pode reparar, né? Tem sempre um jogador do Flamengo sobrando, exatamente porque está enfiado a linha de 5 zagueiros ali, com o Puma que volta para fazer esse quinto homem ali. Aí o Plata. A bola fica com o Everton Araújo. O árbitro mandou o jogo seguir. Alexandro. Jorginho. Aí faz o toque de lado com o Everton Araújo. Na esquerda, Samuel Lino. Bate pra cima do Puma. Rola por dentro. Luiz Araújo. Esticou a perna, a bola deu uma escapulida. O Rojas recuperou ali pelo Vasco. E outro problema, né, obviamente esse que o Maestro traz, que o Puma tenta uma recomposição, é que o Rojas e o Brenner, eles jogam como 2 centroavantes. Ninguém faz a função no meio campo. O Rojas deixou o Everton Araújo infiltrar. E aí fica realmente muito campo para o Cauã e para o Thiago Mendes, para preencher esse setor de meio campo onde o Flamengo coloca muita gente. E aí você vai ser envolvido. Dificilmente você vai conseguir duelar nesse setor contra o Flamengo quando você tem 2 jogadores só. Observações do Roger Flores, do Maestro Júnior, comentaristas da Globo, lendo o jogo para você aqui no Maracanã. E tem bola na rede em Bragança Paulista. Vamos só ver essa arrancada do Rojas aqui, porque o Vasco vem para o campo de ataque. Lucas Piton. David. É na bola, gente. O gol lá em Bragança Paulista, gol do São Paulo. Arthur abre o placar, 1 para o Tricolor, 0 para o Bahia. O São Paulo subindo para 26 pontos, igualando ali a pontuação do Fluminense na terceira colocação. O São Paulo que venceu o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogando em Campinas. Hoje está mandando o jogo em Bragança Paulista. E o Bahia, numa fase difícil, são 4 jogos agora sem resultado positivo. Olha o Rojas, coloca na direita, PH, vem de trás, clareou, para entrar na área pé esquerdo, o chute foi bloqueado. Aí completa o corte, Léo Pereira tira ali pela defesa do Flamengo, se esforça o Puma. E a bola pela linha lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol chama a torcida em casa, que chama o Zé Delivery, que entrega bebida gelada em até 15 minutos com até R$100 em cupons. Com moderação. E a sua tela quente apresenta É Quase Verdade, uma divertida comédia bem brasileira. A tela quente de amanhã começa logo depois de Guerreiros do Sol. Foi ver, o Leonardo Jardim ficou muito irritado por esse último passe errado do Luiz Araújo para o técnico do Flamengo, e o jogador foi com o pé mole na bola, tem que ir mais firme para acertar esse passe. Aí o Lucas Piton. Leonardo Jardim fazendo hoje o seu 15º jogo no comando do Flamengo. São 3 vitórias, então 10 vitórias, 3 empates. É apenas uma derrota naquele jogo para o Bragantino numa quinta-feira à noite. 23 anos de carreira como técnico, sucesso em vários países da Europa. Aí o Varela voltando para o Rossi, de pé direito manda para frente. Pedro escora, ela não chegou para o Samuel Lino. Rojas recuperou pelo Vasco. Barros, PH, entrega de presente para o Samuel Lino. Vai tentar puxar o contra-ataque do Flamengo. Paulo Henrique vem junto com ele, o Samuel Lino vai para o chão. O árbitro dá apenas lateral para o Vasco. O torcedor do Flamengo protesta. Vamos atualizar então a classificação do Campeonato Brasileiro, também levando em conta o gol do São Paulo sobre o Bahia. A tela para vocês aí, o grupo dos 6 primeiros, com o Tricolor igualando os 26 pontos do Fluminense. Aí o Flamengo tem um jogo a menos e o Fluminense ainda joga na rodada. O Fluminense visita o Internacional. O Bahia estava envolvido em pré-Libertadores, o Flamengo envolvido na Recopa Sul-Americana, por isso tem jogos a menos em relação aos seus adversários. Avança o Vasco. Uma. Thiago Mendes. Bola perigosa. Conseguiu consertar com o Cuesta. Robert Renan. Empurra aqui na esquerda para o Lucas Piton. Lateral da grande área. Joga lá dentro, segunda trave. Alexandro mete a cabeça na bola. Vai brigar pelo rebote. O Gonçalo Plata não consegue girar. Robert Renan faz o toque. Divide Jorginho. Ela fica para o Pedro. O Flamengo recupera. Mas conseguiu tomar por ali o David.
Varela. Deixa com Everton Araújo. Gol de Pedro. Aos 8 minutos do primeiro tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O gol de número 114 do Pedro, ele que é o principal goleador do novo Maracanã. E um dos maiores goleadores do estádio, de uma forma geral, desde a sua inauguração. Mas o gol número 117 do Pedro no novo Maracanã. Ele é o quarto maior goleador da história do estádio. 106 gols pelo Flamengo, 11 gols pelo Fluminense. Olha a bola para o Brenner, conseguiu dar uma canetinha ali em cima do Alexandro. David na grande área, vem cruzamento muito forte. O David corre, se esforça. O goleiro diz que a bola não saiu, então o Vasco continua no ataque. Lucas Piton. Vai costurando o meio de 4 do Flamengo. Esse é o Rojas. Pariu na minha esquerda, não quis o chute. Tem o PH na direita, o Barros ali por perto, combatido pelo Pedro. Cuesta acelera na direita, PH não conseguiu passar pelo Samuel Lino. O lateral é do Vasco, só que o Flamengo reclama. Achou que marcou falta? Não, é falta. Toque na mão ali? Não, o Lino puxou ele pela camisa quando ele estava protegendo. Ele estava protegendo a bola para deixar sair. O Lino deu uma puxada nele de camisa assim por trás. E o Bandeira que marcou a falta. Agora, ó, aí, ó. Penetinha do Brenner em cima do Alexandro. Agora há pouco, uma jogada de ataque do Vasco. Vasco manda Barros, Thiago Mendes, Robert Renan, David, chegando também o Puma. São 5 jogadores na grande área para tentar a finalização. Rojas e Lucas Piton para a batida. Aí vem a bola de curva, David desviou, acompanha o Rossi e a bola passa à direita. Na quarta-feira, depois de 3, graças a Globo, entra em campo com as emoções de mais uma noite mágica de Conmebol Libertadores. É a 4ª rodada da fase de grupos para você. Tem Santa Fé da Colômbia e Corinthians, Independiente, Rivadavia da Argentina e Fluminense. Quarta-feira, bola rolando, 9h30 da noite. Você vai curtir aqui na tela da Globo. O Corinthians lidera a sua chave, tem 3 jogos, 3 vitórias. Visita o lanterna do grupo, pode garantir a classificação, pode encaminhar a primeira colocação. Agora, pro Fluminense vai sobrar drama, hein, Roger? Vai ter que ganhar o jogo, né? Se pensar em classificação, né? E acredito que tenha que passar por isso, tem que ganhar a partida. Porque tem que fazer 9 pontos para se classificar nesse grupo. Vai lá. Olha o arremesso na direção do Luiz Araújo para a entrada da área, faz o desvio, Pedro! Finaliza de pé direito, a bola passa à esquerda. É de desvio, Pedro no meio do caminho, mas o árbitro confere apenas um tiro de meta. Jogada rápida a partir do lateral e a finalização do Pedro. O Fluminense tá complicado, né? Mas só 1 ponto em 3 jogos na Libertadores, jogando fora de casa contra o líder da chave, que tem 3 jogos, 3 vitórias. Em compensação no Campeonato Brasileiro também, né? Talvez seja a prioridade do Fluminense. É o Ortiz. Fala, Richard. O Renato está claramente incomodado com a postura do time. Por mais uma vez aqui ele batendo palmas, pedindo para os jogadores acelerarem, tanto na hora de marcar quanto de tocar. Ele não está gostando do ritmo do Vasco. Samuel Lino. Uma volta na marcação ali em cima dele. Everton Araújo. Aí ele deixa com o Jorginho. A questão é que o Vasco não está achando a marcação e claramente começa a correr errado. E quando você começa a correr errado, começa a ter um desgaste. E aí é uma bola de neve, né? Olha só. Infiltração com muita liberdade, mais uma vez, do time do Flamengo. Desarme sem falta, segundo a arbitragem. Ficou com a bola o David. O Vasco tenta sair. Thiago Mendes. Brenner. O Flamengo já se recompõe, já atrasa a vida do Vasco. Tem que começar praticamente do zero aí com o Cuesta. Rojas. Maestro falou que ele é importante na criação da organização do meio-campo do Vasco no setor ofensivo. Puma manda para a grande área na direção do David. Espirrou o taco do Léo Ortiz. 3 para trás, entrega o taco, tá, Léo? Escanteio para o Vasco. São 26 minutos do primeiro tempo no Maracanã. De 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Mais uma oportunidade de bola parada para o gigante da colina.
O ataque do Vasco, que na média é o time que mais finalizou a gol neste campeonato brasileiro, são quase 18 chutes por jogo. O problema é a pontaria, o problema é acertar o alvo e aproveitar as oportunidades. Rojas manda lá na segunda trave, tirou Léo Pereira, ela volta pro Vasco. Thiago Mendes, se projetou o PH. Aí ele tenta a inversão, a bola chega aqui na esquerda, domina Rojas, vai encarar a marcação, escapa do Varela, bate pro gol, no meio do caminho, estica a perna, faz o corte o Jorginho. Luiz Araújo tenta evitar a saída, mas não consegue. Lateral pro Vasco, tenta botar um pouquinho de pressão. Lucas Piton. Rojas. Foge do Luiz Araújo, atravessa pro PH, a bola passa por ele, chega no Thiago Mendes. O Bita se projetou para a linha de fundo, ele jogou lá dentro, olha o desvio, ela voltou, Piton bateu de direita para fora. Caiu no pé direito, que não é o dominante do Lucas Piton. Mas olha o Varela, tira da cabeça do Brenner. Brenner chegando de frente, ia colocar no contrapé do Rossi, o Varela tirou lá em cima com o pé. Espetacular a defesa do Varela e obviamente o Piton tentando finalizar com a direita depois. Futebol na Globo, aqui é emoção. Liderança é com Vivo Pré. São 20 gigas para ficar conectado o mês todo. Vivo Pré, o Pré do brasileiro roxo. Léo Ortiz, Maestro Júnior, o jogo, vamos chegando a 29 minutos, segue 1 a 0 pro Flamengo. O Vasco não consegue as penetrações, então ele apela para os cruzamentos, né? Principalmente quando a bola sai de um lado para o outro para cair no segundo pau. É você. Olha a bola perigosa, recupera o Vasco, Brenner avançou para a entrada da área, pé esquerdo. Aí não, né, Brenner? Aí ele mandou sair onde? No rancho. Vem pra lá, o fim do mundo. Só não posso querer mandar ele pra mais longe. Sem dúvida, porque tinham duas ultrapassagens, eram 3 contra 2, ele finalizou de longe com a perna que não é boa. Olha o Renato. Até o Renato tá querendo botar ele no rancho fundo. Então. Não dá pra você tomar uma decisão tão ruim, com tantas opções melhores, numa situação em que o Vasco tem dificuldade para chegar. E quando chega com superioridade, você não pode definir dessa maneira. É, o Maestro ia falando quando o Flamengo se atrapalhou, o Vasco recuperou e agora aconteceu de novo. Barros se manda pela direita, tentou enfiar pro Puma no meio do caminho. O Jorginho fez o corte. Fala, Júnior. O problema é exatamente esse, né? Como não tem penetração, vai em cima dos cruzamentos. De um lado para o outro, no segundo pau, ele cria sempre problema. Samuel Lino rolou pro Pedro, dominou, enfiou pro Luiz Araújo, saiu na cara do goleiro, pé direito! Desvio no meio do caminho do PH. Quase o segundo gol do Flamengo aqui no Maracanã. E bola do Pedro, acionando o Luiz Araújo, vai cair no pé direito, que não é o dominante, mas ela tinha endereço certo, o PH com o calcanhar desviando, e quase que o Plata ainda chega na pequena área. Chama atenção no início da jogada, o Lino coloca na frente do Barros assim e arranca. O Barros já não conseguiu acompanhar, isso já é o desgaste da marcação e de um setor que o Barros está tentando ocupar com pouca gente. E aí tem um desgaste físico, e aí ele não consegue acompanhar o Lino. E o Lino arranca muito fácil e aí abre o jogo pro Flamengo. Luiz Araújo manda de curva na segunda trave, o bate, espalma, Léo Jardim! Não era uma finalização fácil do Gonçalo Plata, e o tempo de reação do Léo Jardim também foi sensacional para evitar o gol aqui, ó. Bola rasteirinha e o goleiro foi buscar. A falta de atenção, né? O homem fora da área para uma bola que viaja não sei quantos metros. Atravessa a área toda, praticamente, falta de atenção, né? Muda de lado, mas o perigo não passa. Mais um escanteio para o Flamengo. Luiz Araújo joga na primeira trave. Ela vai voltar para o Varela. Alexandro. Flamengo subindo para 29 pontos, ficando a 4 do líder Palmeiras. E com um jogo a menos em relação ao rival. Você acompanhou desde o do jogo, né? As referências ao 3 de maio, hoje é dia do sertanejo, celebrando a cultura caipira, o homem do campo, a música sertaneja. Esse foi o tom do Bora pro Jogo. E esse é o tom da enquete do Torcida GE. Qual música sertaneja combina com o seu time? Estou apaixonado, de João Paulo e Daniel. Entre tapas e beijos, de Leandro e Leonardo. Vai nessa. Cadeira cativa de Zé Neto e Cristiano. Olha o Luiz Araújo.
tentou a cavadinha pro Pedro, a defesa rebateu com o Cuesta. David, e tem também desculpe, mas eu vou chorar com o Leonardo, que acho que também é candidato. Então vota lá no enquete do Torcida GE e deixa a sua participação com a gente. Ó, por enquanto, estou apaixonado, tá na frente, você tá gostando. Entre tapas e beijos em segundo, desculpe, mas eu vou chorar em terceiro e cadeira cativa na quarta posição. O Leonardo Jardim tá louco com o árbitro. Os dois técnicos, né, estão ali sendo um show à parte nas áreas técnicas. Robert Renan, Thiago Mendes, mais enfiado, David protege, Varela dá o bote. Rojas conseguiu evitar o Pedro, mas aí o Samuel Lino foi mais esperto do que o Cuesta. Conseguiu roubar, puxa o contra-ataque, tá isolado. 4 vascaínos, esqueceu da bola. Rojas volta e recupera pro Vasco. Puma. A gente falou que o gol do Pedro foi o gol número 117, que é um dos maiores artilheiros do novo, é o maior artilheiro do novo Maracanã, e um dos maiores artilheiros da história do Maracanã. O número 1 de todos os tempos do Maracanã é o Zico. Aliás, o filme Zico, Samurai de Quintino, está nos cinemas desde a última quinta-feira, uma produção Globo Filmes e Sport TV. Acompanhe, prestigie esse ídolo do futebol brasileiro que transcende o Flamengo. Zico, o Samurai de Quintino. E com esses 16 gols em 26 jogos em 2026, o Pedro já supera a marca do ano passado. 15 gols em 39 jogos. O artilheiro número 1 da história do Maracanã, o Zico, o artilheiro número 2, o Roberto Dinamite, e o artilheiro número 3, o Romário, que fez gols aqui tanto pelo Flamengo quanto pelo Vasco. Olha a arrancada do Rojas, Clareou, disparou, a bola desvia e aí fica amortecida para o Rossi. O Romário fez pelo Fluminense também aqui. Também pelo Fluminense. Gira a Plata. Varela. 34 minutos é o primeiro tempo, de 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Seguimos na contagem regressiva, faltam 39 dias para a maior Copa de todos os tempos. A primeira em 3 países, a primeira com 48 seleções. Copa do Mundo da FIFA, a partir de 11 de junho na Globo. O Brasil estreia dia 13 contra o Marrocos, no sábado, 7 da noite, no horário de Brasília. Daqui 15 dias tem convocação, sem ser amanhã, nem na próxima segunda, na outra, dia 18 de maio, segunda à tarde. Joga a bola pra frente. Da tarde, na sede da CBF, no Museu da Manhã, na região central aqui do Rio de Janeiro, nós teremos a lista do Carleto. Vou chamar a atenção novamente. A ideia do Renato, né, de fazer a dobradinha do Puma com o PH, ela não funcionou. Por quê? Porque o Fluminense... Perdão, vai você. Tenta arrancada, o Vasco, o Brenner se projeta para a entrada da área, ela foi rolada mal, rolada pelo PH, Jorginho chega ali pro desarme e depois mete no drible da vaca para cima do PH, o torcedor do Flamengo gosta, uma volta na marcação em cima dele, o Jorginho chama a falta e o jogo tá parado. Fala, maestro. Não, porque o que acontece? O Flamengo espeta os dois laterais, né? O Alexandre lá do lado esquerdo, o Varela pelo lado direito. Então fica obrigado o Puma a pegar o lateral. Com isso termina sobrando um jogador, que no caso o Samuel Lino, que tem uma liberdade muito grande para fazer as jogadas. Quer dizer, talvez a ideia que ele teve não funcionou mesmo, né? Porque o Tietê saberia, até por ser um jogador de meio campo, se posicionar melhor naquele lugar. Futebol na Globo, aqui é emoção. Do Vasco, Puma, David vai para a grande área, ele bate cruzado, carimba o Alexandro. E o lateral é para o gigante da colina que permanece no campo de ataque. Puma, que é uma das principais peças do Vasco em 2026, com 5 gols e 3 assistências em 20 jogos. Inclusive abriu o placar no jogo de meio de semana da Copa Sul-Americana com um belo chute de canhota da entrada da área. Robert Renan. Daqui a pouco no show do intervalo tem o gol que vai dando ao São Paulo, a vitória sobre o Bahia em Bragança Paulista por 1-0. Tem informações da Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami, a quarta etapa
Campeonato Mundial aconteceu neste domingo. E você vai ver um compacto do Grande Prêmio de Miami aqui na tela da Globo, à noite deste domingo, depois do domingo maior, com o Bruno Fonseca, com o Christian Fittipaldi, com o Rafael Lopes, com o Guilherme Pereira, com a Mariana Becker, com o nosso time em Miami também. Mário Rojas clareou na entrada da área, David escorou para o Rojas, fez a inversão lá para a direita. PH, o Vasco chega com perigo, Puma se apresentou, ele meteu o levantamento de segunda trave, Thiago Mendes, Rossi dá um tapinha nela. E a sobra é do contra-ataque pelo Flamengo. Rojas dá o bote por ali, mata a jogada. Milton Pereira Sampaio paralisa e marca a posse de bola para o Flamengo. Pedro caindo um pouco mais à frente no incidente separado. E tá aí o Plata no chão. No próximo domingo tem a finalíssima da Superliga Masculina de Vôlei. Cruzeiro e Campinas decidem o título em jogo único no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E você curte ao vivo na Globo, próximo domingo, 10 da manhã, com Gustavo Villani, com o Nauber, com a Fabi Alvim. Todo o nosso time lá no Ibirapuera hoje acompanhou a vitória acabante do Praia Clube sobre o Minas na decisão da Superliga Feminina. No primeiro set parecia que ia ser um jogo equilibrado, no final das contas 3-0 para o Praia. E o título ficando em Uberlândia. Providenciar o toque do Rossi, né? Porque o Brenner já estava preparado para cabecear a bola para dentro do gol. Novamente a bola cruzada de um lado para o outro, colocando o Flamengo em dificuldade. O jogo, o Flamengo ele é melhor, ele domina a partida, mas o Vasco ele incomoda em determinados momentos, né? Principalmente quando essa bola chega do lado direito e o cruzamento sai no segundo poste aqui no lado esquerdo do Vasco. Tem sempre alguém chegando livre nas costas aqui do Varela para poder ou finalizar direto ou colocar essa bola para dentro. Então o Flamengo tem que ter essa atenção tanto no homem da bola que está fazendo o cruzamento do lado direito, quanto nas suas costas aqui do Varela, porque chega sempre alguém forte do Vasco por ali. Luiz Araújo no chão. Ele está bem na minha frente aqui, foi uma bolada quando o Varela tirou a bola, aqui, ó, acertou o Luiz Araújo. O Varela estava até rindo na direção dele ali, de ticou, foi sem querer, desculpa. Nos tempos do telequete, diriam que é o telefone, velho. Nossa, você tá dando sinal de ocupado até agora aí, o Luiz Araújo. O Renato já mandou uma turma por aquecimento, viu? Entre eles o Tietê, citado pelo maestro, também Spinelli e André Gomes. O Júnior falou, tiraram o doce, né, do Brenner, segunda vez. O Rossi agora e o Varela, alguns minutos atrás. O Brenner posicionado já para fazer o cabeceio e os jogadores do Flamengo conseguem fazer a interceptação para não deixar o centroavante do Vasco colocar a cabeça na bola. Brenner revelado pelo São Paulo, passou 5 anos entre Itália e Estados Unidos e chegou este ano por 31 milhões de dólares. Ele ficou meio 31 milhões de reais. Ele virou meio vilão, né, na semifinal do Campeonato Carioca porque perdeu uma penalidade, mas tem 3 gols e 1 assistência em 17 jogos com a camisa do Vasco. Léo Jardim. Aí o David conseguiu ganhar lá em cima, tentou botar na frente, ficou no chão, Brenner. A arbitragem marca a falta e aplica o primeiro cartão amarelo do jogo. Léo Pereira. E veja aqui, ó, o Léo chegando para matar a jogada. Ele não está entre os pendurados do Flamengo, fica pendurado no jogo, mas não é o terceiro cartão amarelo do Léo. A próxima partida do Flamengo é domingo, 7h30 da noite, lá em Porto Alegre contra o Grêmio. O torcedor do Vasco se agita nas arquibancadas do setor sul aqui do Maracanã, porque o lance é de muito perigo. O Puma está ajeitando por ali, o Rojas pode ser o cara da bola parada também. Lucas Piton, Thiago Mendes, o capitão vai lá, conversa com seus companheiros, vai ficando entre Puma e Lucas Piton. Momento de expectativa no Maracanã, quase 42 minutos. Pediu mais um na barreira, ali o Rossi. O Vasco vem para cima, busca o gol do empate na reta final desse primeiro tempo no Maracanã. Não descarta o Rojas, está um pouquinho para trás ali, numa jogadinha ensaiada, a bola ser rolada para ele, tá? Puma e Piton. É o Puma que bate, ela desvia na barreira, Brenner bateu cruzado no desvio! Impedimento marcado. Impedimento marcado. Não vale o gol do David. Tomara que não vale mesmo.
Thiago Mendes já vai lá para cima do Wilton Pereira Sampaio. Será que foi do Brenner ou do David? O Brenner não tá. O Brenner parece em condição, só que o David está à frente da linha da bola. Aqui, tá assim. O David está à frente da linha da bola. Se o Cruzeiro tivesse aqui, Davi iniciou o jogo, o VAR já chegou. E o Flamengo já se manda para o campo de ataque. Passadas largas do Alexandre, não vai chegar. Olha o recuo perigoso aí pro Léo Jardim, que consegue dominar a frente do Pedro e se livrar da bola. Léo Ortiz. E o Léo Pereira voltando aí pro Rossi. Reta final do primeiro tempo, quase 43 minutos no Maracanã. Lucas Piton, Luiz Araújo briga por ali. Luiz Araújo fica no chão, o árbitro manda seguir, vai paralisar o jogo, porque o Luiz Araújo leva a mão ao rosto para ter sido uma pancada ali. O braço do Piton, o braço esquerdo. O lado, aparentemente atingiu o lado, vamos ver aqui, ó. E o braço esquerdo do Piton ali que atinge a boca do Luiz Araújo. Então, os lances nessa região, né, região da cabeça, o árbitro sempre procura interromper para ver se está tudo bem com o jogador. Que tarde pro Luiz Araújo, Marcelo Coelho? Tomou aquela bolada agora há pouco, e agora toma, tá dizendo que foi cotovelado aqui do Lucas Piton, mas tá apanhando bastante o Luiz Araújo. E depois de um jogo contra os Estudiantes lá na província de Buenos Aires, na Argentina, em que o time do Flamengo apanhou um bocado, inclusive o Luiz Araújo que fez o gol do Flamengo no jogo. Vamos caminhando para 44 minutos. Varane escorou ali com o David reclamou de falta. A bola foi limpada pelo Luiz Araújo. Léo Pereira. Jorginho. Perseguido pelo Barros. Volta para o Léo Pereira que faz a inversão. Manda aqui para o Léo Ortiz. Luiz Araújo. Pelo amor de Deus. Domina, protege, está jogando por dentro com o Everton Araújo. Passe para o Gonçalo Plata. Eu passo e vai tirar a bola de lá, tá doido. Escapa da marcação e sai jogando pelo rubro-negro. Everton Araújo. Samuel Lino. Quanta bola? Isso. Parou na esquerda o Alexandre. O passe foi muito fechado, muito por dentro. Facilitou a vida do PH. Pressionado pela própria linha de fundo e pelo jogador do Flamengo. O PH manda pra frente. Everton Araújo responde. Luiz Araújo tenta o desvio. Pedro chega pra cortar ali o Robert Renan. A briga pela segunda bola, disputa Varela, disputa David, ela fica pro Flamengo. Everton Araújo arranca com a bola, tentou colocar na frente. Seria na direção do Samuel Lino, aconteceu o desvio. Pedro, Varela, Lucas Piton, aí foi puxado pelo Everton Araújo. O pessoal do Vasco pressiona pelo cartão, mas pelo jeito fica só na conversa o Wilton Pereira Sampaio. As dois. Vamos até 47 nesse primeiro tempo, o relógio batendo agora, a casa dos 45, aqui no Maracanã. Um para o Flamengo, gol de Pedro, o oitavo dele no Campeonato Brasileiro. E falando, vivemos no Atlético Paranaense na liderança da artilharia do Brasileirão. Um para o Flamengo, 0 para o Vasco. Questa. Robert Renan. Bola na esquerda para Lucas Piton. Consegue se virar bem o Barros, dá o bote em cima dele o Plata e comete a falta e vai para o caderninho do juiz, outro que não estava pendurado. Segundo cartão amarelo do jogo, agora para o equatoriano do Flamengo, depois dessa pegada aí em cima do Cauã Barros. Lucas Piton, reta final do primeiro tempo, o Vasco tenta chegar para buscar o empate. PH, ataca o Samuel Lino, tenta escapar, foge pela direita, a bola corre, ele evita a saída, descola o cruzamento, Rossi vai lá no alto. Antes do Brenner, sobe para ficar com ela o goleiro do Flamengo e evitar mais uma finalização do gigante da colina. Samuel Lino teve o domínio, aí o pessoal do Flamengo reclama porque o árbitro não deu a lei da vantagem, estava saindo limpo com a bola do Flamengo para a arrancada, mas ele vai dar cartão para o Cauã Barros. Pendurado, é ver. Esse estava pendurado, então não terá a emoção de enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo às 8h30 da noite, o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro.
Apita Milton Pereira Sampaio, fim de papo na primeira etapa do Maracanã. Já as atrações do show no intervalo, 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Mas antes, novelão à vista. Sente o clima de quem ama, cuida. Minha sobrinha Brigitte. Chegou a hora de brilhar. Te herdou da mãe o que ela tem de mais forte.